espelho é o companheiro da manhã para fazer a barba, para lavar a cara, para fazer as coisas que fazem não só parte da higiene diária, mas também para nos mostrarmos aos outros. Para mostrar aos outros aquilo que nós queremos que os outros vejam. Mas também serve para eu saber quem sou e o que é que vou fazer hoje e o que é que fiz hoje. Olá Carlos, bem-vindo. Olá, bem. Nasceu em 58 em Viseu. Como é que era esta cidade na década de 60? Era como o país, era o microcosmos do país, era um país a preto e branco, esta cidade era uma cidade a preto e branco também. E esta cidade a preto e branco e o país a preto e branco fez-lhe despertar politicamente ou demorou? Não foi logo? Eu só despertei politicamente mesmo no dia 25 de Abril, porque havia um conjunto de realidades que eu julgava adquiridas, como sendo... as coisas eram mesmo assim, pronto, e não havia nada a fazer e tive consciência no dia 25, 26 de Abril de que eu de facto não tinha sido livre até então, eu e todos nós não tínhamos sido livres até então. Quem foi grandemente responsável por isto foi alguns professores que tive, pela chamada de atenção que tinha que ser velada antes do 25 de Abril, mas que de alguma maneira passavam algum tipo de mensagem que não que nos formatassem, mas que nos abanavam. Pronto, eu era um cachorro com 15 anos, quando foi o 25 de Abril. E que sonhos havia nessa altura, quando era cachorro com 15 anos, com a madrugada de Abril? Havia o sonho de querer ser aviador, de querer ser, pronto, um conjunto de ser bombeiro, havia todas essas coisas que, pronto, muitos de nós gostavam. Curiosamente nunca tive o sonho de ser futebolista, porque era o mais miúdo da turma quando entrei para a escola primária, e hoje chama-se bullying, na altura era simplesmente o gajo que não era chamado para a equipe. E escrever? Quando é que percebeu que escrever de facto era libertador e poderia dar liberdade aos outros? Não tenho assim essa arrogância de pensar isso, não é? Pelo menos com a minha escrita, não era mais com a minha leitura. A leitura, em suma, era um processo de fabricação do nosso próprio interior, de crescimento do nosso próprio interior. Não era necessariamente estarmos a analisar a coisa do ponto de vista gramatical, essas coisas todas, não. Era também nós estarmos a viver com o autor do livro ou dos livros. Pronto, mais tarde resolvi começar a escrever e a primeira coisa que começo a escrever são textos de canções e mais tarde teatro, não é? Eu escrevo em ambiente de sossego e de... não é solidão, é de estar sozinho, um ambiente solitário, não é? Prefiro trabalhar assim quando, pronto, e de não interromper uma ideia porque quando aquilo está a brotar. Normalmente a noite é o momento mais propício. A escrita deve agitar águas, na sua opinião? A escrita, eu tenho para mim, eu não quero impor esta regra a mais ninguém, não é? Mas para mim deve o fazer. Deve agitar águas, deve agitar o marasmo que existe, deve pôr em causa a coisa. A escrita é tudo que é uma componente poética, criativa, deve o fazer. Deve o fazer. A primeira notícia do dia 25 de Abril, eu venho a subir as escadas, eu andava ali na Alves Martins, no antigo Liceu Nacional de Viseu,
e está um colega meu no cimo das escadas a dizer: houve um golpe de Estado, que era o Beto Pelis. O pai dele era um militante clandestino e ele estava muito mais esclarecido do que eu. A primeira coisa que me ocorreu foi: então não vamos ter aulas, fantástico, não deve haver aulas hoje. Por acaso houve. Era de matemática justamente e estava escrito nos 2 quadros negros, letras bem gordas, estava escrito liberdade. Foi o professor Dias que, pronto, e fomos fazer uma visita de estudo ao regimento de infantaria. E durante essa viagem fui percebendo algumas coisas assim muito estranhas, que ele também não sabia explicar-nos o que estava a acontecer. Deve ter sido o dia em que eu mais radiositos de pilhas vi na rua. Toda a gente andava a tentar perceber as notícias e só sabiam o comunicado do movimento das Forças Armadas e havia algumas coisas terríveis. Esperava-se um golpe de extrema-direita, ainda mais. Então não sabíamos o que é que estava a acontecer. Pronto, mas a noção de ter consciência do que é viver num país livre tive só no dia seguinte, no dia 26. Concebe uma vida sem luta, sem lutar? Não. Há coisas que eu fui aprendendo a não fazer, não é? Que é não gastar os cartuchos todos no primeiro tiro. Mas isto é uma dimensão de tática, não é uma dimensão de estratégia, não é? Não tenho propriamente também uma estratégia definida, navego um bocado à vista. Tenho princípios que me informam e tento não trair, mas nem sempre estar agarrado a estes princípios significa ser coerente. Ser coerente é ir atualizando os princípios que tenho. Porque o mundo muda e se nós não atualizamos também, não é? Se não nos atualizamos, se não fazemos o upgrade das coisas, não é uma modernice, é fazer o upgrade das coisas, perceber que o mundo está a mudar, nós não estamos a mudar. Não estamos a mudar, aquilo que alguns chamam de coerência é um estado de resignação. O resistir é saboroso porque no final de uma resistência, chamamos assim, eu consigo dizer assim: ainda não foi desta que me vergaram. Já fui, pronto, já houve batalhas que perdi, não é? Mas ainda não foi desta que me vergaram, portanto eu sei, é saboroso. E nesse processo às vezes chora-se ou isso é só um sinal de fraqueza? Chora-se e é bom chorar. É bom, é libertador chorar. Chorar é libertador e dar um grito também o é. Portanto, tudo que a gente deita para fora é libertador, não é? Mas quando falas do chorar, depois em termos do arrependimento, não é? Aí não me arrependo de ter entrado nas lutas em que entrei, com outros, sempre com outros companheiros, nunca fiz luta sozinho. Não me arrependo. Estava a tentar lembrar-me de uma, mas não há nada que se arrepende. Talvez haja, eu que não me lembro, não deve ter sido importante, porque eu não me lembro de nenhum. De causa já percebemos que é e de medos. Tem medo de alguma coisa? Tenho. De quê? Tenho medo do papão, de vários papões. Quais? É metafórico isto, portanto também não posso revelar os meus medos. Mas há medos, tenho medo de não ter força para combater alguns destes papões. Nomeadamente alguns papões que ultimamente andam aqui a querer sair do cano de esgoto da história. Tem medo que Portugal volte atrás? Tenho. Não tenho medo de voltar atrás, tenho medo de não ter energia suficiente para combater ou ajudar a combater essa eventualidade.
Tem um filho na música, que valores é que lhe passa? Eu tenho 3 filhos na música. Tem 3 filhos na música. Sim, mas um é mais mediático. Primeiro o Luís, o que citou, portanto, passa-me um grande orgulho, não é? Passa-me um grande orgulho. Hoje é ele que me dá exemplos de muita coisa, é verdade. Isso é bom? É bom. Prefiro tê-lo como amigo do que como filho. Embora seja gratificante tê-lo como filho, prefiro tê-lo como amigo. Prefiro tê-lo como amigo. Ele já não precisa dos meus valores morais e não sei o quê, que o pai tem que ter aquela coisa. Não, ele agora precisa ter um amigo, se precisar, e eu preciso dele como amigo. E que memória ou que ideia gostava que eles guardassem de si? Que lhes for mais afetuosa. Que lhes for mais afetuosa e uma memória de amor. Quem é a pessoa que o conhece melhor a si? A minha companheira, possivelmente. A minha mãe, talvez. Os meus filhos também. Mas todas estas pessoas que eu estou a enumerar me conhecem melhor do que eu a mim. Há bocadinho pediu para fumar. Nunca pensou deixar de fumar? Pensei e consegui. Até voltou porquê? Porque é prazeroso. É prazeroso. Há coisas que, pronto, a gente aprendeu que nós éramos um animal racional. É a coisa mais estúpida, a designação mais estúpida que há, porque fumar não tem nada de racional. Acredita em Deus? Tenho dúvidas por isso. Eu já tive o meu quarto de hora de ser crente, já tive o meu quarto de hora de ser ateu e era uma chatice do caralho. E que horas são agora, nessa crença? Acredita agora, neste momento? Agora acredita? Teve o seu quarto de hora? Sim, eu neste momento penso que estou a entrar no terceiro ato da vida, não é hora de estar a fazer inimigos. Portanto, é melhor ficar amigo dele. Não é melhor pelo sim, pelo não, porque se Deus existe, sabe que se eu não acreditar nele ou se tiver dúvidas sobre a existência dele, ele vai perceber. E eu, agora a sério, eu acredito portanto, eu sou agnóstico, há coisas tendencialmente crente, ecuménico, ou seja, não acredito que uma religião seja o império, um monoteísmo, não sei o quê, pronto. Mas tenho dúvidas sobre as coisas. Não é coisa que me consuma muito. Percebo isto e quero perceber isto mais como uma visão antropológica do que propriamente como uma visão teológica, não é? Mas acredita que alguém que tem crença em Deus e, portanto, possa também ter uma religião definida, acreditando numa outra vida, é mais feliz ou não? Talvez sim, talvez seja. Aquela coisa do vale, passamos este vale de lágrimas e depois passamos todos os males que tivemos que passar. O Carlos não acredita numa outra vida, então? Se eu acreditar numa outra vida, que ainda não estou totalmente... Ainda não fechou a porta? Ainda não fechei a porta. Mas se eu acreditar numa outra vida, eu quero pelo menos nesta resolver os meus assuntos. E quero que a humanidade resolva os seus assuntos, porque eu não me isolo do contexto. Não faz sentido nenhum nós termos a ideia de um sofrimento atroz aqui para depois termos noutra vida. Isto não é garantia nenhuma. Sonhos? Muitos. Quais? São muitos. Diga-me. Continuar a ter um mundo a cores. Nem todo o mundo é a cores, ainda há muitos mundos a preto e branco. Eu acredito no homem novo, acredito, e quando digo homem estou a falar de humanidade, que é para as minhas amigas feministas que também me consideram, portanto, homem com H não me grande. crucificaram. Exatamente. Qual foi o melhor concerto da sua vida? É o próximo, é sempre o próximo. Foi o último, mas melhor que este vai ser o próximo, tem que ser.
Obrigado, Carlos. Obrigado. Eu continuo a ver aquele puto de 15 anos que numa quinta-feira de abril teve de prenda um país a cores.